custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o relator do orçamento para 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, afirmou que entre as pessoas com as quais conversou, não viu ninguém contrário à chamada PEC da transição, que vai ser proposta e que viabilizaria que as pessoas continuassem recebendo os R$600 de auxílio. Fausto, queria que você falasse a respeito da importância da aprovação dessa PEC, não só por conta daquilo que vai voltar a ser o Bolsa Família, mas também pelo fato de orçamento ter vindo com muitas lacunas do governo Bolsonaro, por exemplo, nas áreas de saúde, educação e de políticas públicas, de uma forma geral. Então, Glauco, acho que essa é a primeira questão para a gente conversar aqui com um pouco com os nossos ouvintes, né? O que é o orçamento e como é que o orçamento se organiza? O orçamento, ele de certo modo prevê os gastos do governo federal para o ano que vem, e ele é aprovado pelo Congresso no ano anterior e a partir de uma proposta mandada pelo Executivo, né? Nesse caso, a gente tem uma proposta que foi mandada pelo governo Bolsonaro, que cortou, né, no orçamento diversas áreas, inclusive para poder liberar recursos aí para ampliação das desonerações que foram feitas ali nesse período eleitoral. A gente tem falado, né, durante o processo eleitoral de que esse orçamento não continha recursos suficientes para garantir o Auxílio Brasil lá de R$600 e que de alguma forma ainda tinha problemas bastante graves ali na questão da saúde, por exemplo, com recursos faltando para a farmácia popular, cortes ali na saúde básica, você tinha cortes com recursos para merenda escolar, ou seja, você tinha tem um orçamento, uma proposta orçamentária que, de certo modo, tem muita dificuldade de conseguir viabilizar programas essenciais aí, em especial para um outro governo que tem uma proposta bastante diferente do ponto de vista de pensar ali os mais pobres, de fazer chegar a política pública para quem mais precisa. Um exemplo é a questão do Minha Casa Minha Vida, ou seja, o programa habitacional, que lá no orçamento consta como Casa Verde e Amarela, que basicamente não tem recurso algum. De alguma forma, além de tudo isso, a gente tem um problema também, que é o problema da chamada PEC, da chamada EC, né, do teto de gasto, ou seja, uma emenda condicional que congelou os gastos sociais por 20 anos. Então, e que também amarra bastante a possibilidade de você viabilizar esses recursos já para o próximo ano. Então, quando a gente fala da chamada PEC da transição, que está em discussão agora no Congresso Nacional, a partir da proposta das bancadas que apoiam o presidente eleito, o presidente Lula, você poder ampliar a possibilidade de gasto é viabilizar direito social. Em especial, nesse caso, a efetivação do Bolsa Família em R$600, mas também o aumento real do salário mínimo, também viabilizar recursos para essas áreas de saúde e educação e viabilizar também recursos para que, de alguma forma, você possa fazer um conjunto de obras e iniciar um processo aí de recuperação econômica. Agora, por outro lado, todo esse debate passa por dentro do Congresso Nacional. Você primeiro precisa fazer mais uma PEC, ou seja, mais uma emenda à Constituição, que possibilite retirar alguns gastos do limite de teto de gasto que está colocado ali. Até que o Congresso Nacional, em algum momento, de fato, faça uma discussão, que é fundamental que a gente faça, sobre os limites ali dos impostos pelo teto de gasto, que no final das contas acaba por inviabilizar a política pública. É bom lembrar que o próprio governo Bolsonaro, nos 2 anos da pandemia, lá com a PEC emergencial e etc., rompeu o limite de gasto e que, de alguma forma, está muito claro que o teto precisa ser revisto, o teto precisa ser, de certo modo, retirado para que a política pública possa se efetivar. Então, de alguma forma, esse é o grande desafio agora da chamada PEC de transição, que é conseguir colocar recursos para além do teto, para que viabilize o básico, né? E o básico nós estamos falando que é manter um Bolsa Família na ordem dos R$600.
E além do teto, Fausto, nós temos aí um Banco Central que desde 2021 é autônomo. Então, o atual presidente do órgão, Roberto Campos Neto, tem mandato até 31 de dezembro de 2024. Isso é outro desafio para o governo que entra também, fazer essa conjunção, essa concertação entre aquilo que vai pretender a equipe econômica e aquilo que também mira o Banco Central? Bem, esses são os dilemas aí das reformas que aconteceram desde 2016, desde o golpe, né, desde o impeachment da presidente Dilma, e que de alguma forma foi consolidando uma possibilidade bastante reduzida dos governos eleitos de implementarem a sua política. A questão do Banco Central independente é um desses papéis, né, uma dessas questões. O atual presidente do Banco Central foi indicado pelo atual governo, vai manter o seu mandato e que de alguma forma vai conduzir a política monetária brasileira, pelo menos até a metade do governo atual. Então temos um dilema ali que precisa ser equacionado. Por outro lado, é bom lembrar, né, Glauco, que a lei que define o Banco Central independente, ela subordina o Banco Central a buscar um conjunto de metas definidos pelo Conselho Monetário Nacional. Esse órgão, sim, o Conselho Monetário Nacional, é indicado pelo presidente eleito, é indicado pelo governo, e o Conselho Monetário Nacional tem a obrigação de indicar metas, não só metas de inflação, que é a principal função do Banco Central, ou seja, colocar o Brasil dentro de um parâmetro de inflação condizente, de acordo com o que está sendo definido pelo Conselho, mas também metas de crescimento econômico, geração de emprego e renda. Então, de alguma forma, a grande discussão com relação ao Banco Central vai vir por meio da indicação dos ministros e, consequentemente, do Conselho Monetário Nacional. E caberá, sim, aí o Conselho Monetário Nacional, de certo modo, definir algo bastante diferente do que foi feito pelo atual governo, que é colocar para o Banco Central a responsabilidade pelo crescimento econômico, não só pelo controle inflacionário, e a responsabilidade pela viabilização e a busca do pleno emprego. Então, de alguma forma, é complicado o Banco Central autônomo, porque ele, de certo modo, vai continuar operando a partir de uma visão de quem o indicou, mas, por outro lado, você tem mecanismos a partir da própria lei de autonomia do Banco Central, que permite ao Conselho Monetário Nacional definir, reorganizar as metas que esse banco, então, independente, precisa buscar. E Fausto, na equipe de transição agora a gente já tem um formato mais ou menos definido, né, com a área econômica ali sendo comandada por Guilherme Melo, Nelson Barbosa, Pérez Farida e André Lara Rezende. Aí uma divisão, né, dois economistas mais ligados historicamente ao PT e outros dois que têm ali uma relação forte com a elaboração do Plano Real. Sendo que André Lara Rezende de lá para cá também mudou bastante, né, se tornou um pouco mais keynesiano, digamos assim. Por essa formação dá para ter uma noção de como vai ser a condução da economia no governo Lula? Bem, acho que é bom a gente lembrar as falas do próprio presidente eleito, né? O presidente Lula tem falado e falou muito na questão da confiança, na questão da previsibilidade, como bastiões aí, né? Como diretrizes importantes da política econômica. Ou seja, vamos lembrar, desde 2003, né, passando pelos governos todos, de alguma forma o presidente Lula sempre manteve uma lógica, uma política econômica que não surpreendeu, não criou grandes novidades, ou seja, ele opera, né, a ideia da economia a partir de uma ideia da tranquilidade, uma ideia que os sujeitos, né, os atores econômicos todos, inclusive, desejam. E acho que esse, inclusive, foi um dos grandes dilemas da política econômica do governo Bolsonaro, e que na prática pouco se sabia e a qualquer hora tudo mudava, né? Então eu imagino que esse deve ser o caminho da equipe econômica em formação. A composição da equipe de transição, de certo modo, ela vai organizando um pouco o que é este governo, né? Ou seja, é um governo de coalizão, um governo que coloca sujeitos diferentes a partir de um pacto democrático e que isso deve se traduzir na própria economia. Vamos lembrar que os economistas apresentados são economistas de visões econômicas diferentes, mas com um objetivo bastante comum,
né, que é o objetivo do fortalecimento da democracia e da construção do desenvolvimento econômico e social do nosso país. Então, é de se esperar, né, uma equipe econômica que vai ter que lidar com as dificuldades de um mundo que está em transformação, de um mundo que está com dificuldade para crescer, de uma inflação que vem a partir principalmente dos preços administrados e da própria lógica, né, de formação dos preços, muito menos do crescimento e do consumo, e que de alguma forma vai ter que colocar tudo isso dentro de uma nova visão aí de desenvolvimento. É importante também lembrar, né, que há muita discussão hoje, o consenso liberal, né, o consenso neoliberal, de certo modo, ele está quebrado. Economistas importantes que, de certo modo, apregoavam aí toda essa questão do neoliberalismo no Brasil, hoje tem uma visão mais vinculada aí ao chamado Green New Deal, né, ou seja, essa política puxada pelo Estado, em especial ali nos Estados Unidos, com relação à mudança da matriz energética, a ideia da descarbonização, a partir de uma demanda e efetivo investimento do Estado. Então a gente tem aí possibilidades bastante importantes e interessantes. Agora, é claro, né, na verdade, a gente só vai ter certeza para onde vão as coisas a partir da indicação do ministro da Fazenda e como a área econômica vai se constituir e como isso vai se reorganizando a partir de tomadas de decisão, que de verdade a gente vai assistir mesmo com mais clareza a partir de janeiro de 2023 e a partir da própria condução dessa equipe que vai se organizar e vai se formar no entorno do então ministro, que deve ser escolhido aí até o final do ano. Fausto, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje, mas não sem antes mencionar um comentário aqui do YouTube, da TVT, do Zé Bosco, pedindo você como ministro da Economia ou futuro presidente do Banco Central. Eu endosso a ideia dele, apoio, contanto que você continue participando aqui do programa, Fausto. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.